Olá pessoal, eu sou Patrícia Villanova, esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabolic Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. Estamos de cenário novo, temporada nova, apresentadora nova. Com vocês, Patrícia Bacan. Gente, Patrícia em dose dupla. Eu quero ver agora quem segura essa dupla. Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. É muito bacana a gente poder se reconectar de novo, né? Como amizade, como fala, como troca, como profissionais e com tanta bagagem, com tanta coisa que a gente tem para trocar. Então, realmente é um cenário perfeito, que é como se a gente estivesse aqui na nossa casa, na né? sala de casa, na sala de casa, papo. batendo papo na sala de casa. Falando em cenário, Bentec Consultoria, muito obrigada pela parceria, por proporcionar isso pra gente. O dia que a gente foi escolher esse cenário, até brincamos, né? Será que vai ter briga na escolha? Não vai ter briga, Paty. Assim, acho que para brigar, a gente tem que estar num nível muito inferior de maturidade, e a gente já passou muito dessa fase. Né? Então a briga, na real, é assim, os seus gostos e os meus são diferentes, a gente já sabe disso. A sua forma de lidar com algumas coisas é diferente da minha, a gente já sabe disso. E é por isso que a gente tá aqui, né? Exatamente, é o que eu ia falar, a gente tá aqui por essa razão, porque a gente quer falar sobre a nossa vida enquanto mulher, a gente quer compartilhar com outras pessoas para, de alguma forma, trazer ou inspiração, ou uma referência boa ou ruim. Ou tipo, não quero ser assim, não quero fazer. Jamais. Então, acho que é legal a gente trazer essa troca, e a gente sempre vai trazer pessoas também para trazer talvez uma outra visão. Sim. Mas o importante é que a gente tenha, apesar de opiniões, jeitos e modos de lidar com as coisas diferentes, que a gente chegue num denominador comum quando precisar fazer uma escolha, como a gente fez com o cenário, que no final das contas foi muito fácil a gente chegar nesse formato, porque acho que é agradável, mas ao mesmo tempo, quando a gente tiver uma divergência de opinião, que a gente fala, legal, é legal você pensar assim, mas eu não penso, e tá tudo bem. Ainda bem que a gente tem a Renata para tirar ali o Coringa, né? É o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio. Você tem a Renata, eu tenho a Priscila, a gente tem os nossos pontos de equilíbrio. É isso aí. Vamos fazer uma retrospectiva, né? 3 anos e meio de conexão já. Eu nem acredito. Começamos em 2022, em agosto agora de 26, a gente completa 4 anos e quanta coisa rolou. Gravamos em vários cenários diferentes até chegar no nosso aqui. Conversamos foram mais de 170 episódios. Umas pessoas muito incríveis, assim, eu acompanhei uma boa parte, fui uma das convidadas, inclusive. Isso. E naquele momento eu não poderia imaginar como seria a minha vida agora, e faz menos de 3 anos, né? Porque quando eu vim já tinha um tempo. Então a gente vai falar aqui também de transformação. Então transformamos o cenário, nos transformamos enquanto mulher, pessoa e tudo mais. Nossas vidas, elas se transformam em todos os momentos. E todo dia. E todo dia. Mas é legal isso, o tanto de gente muito bacana que você trouxe aqui e fez a diferença, e as pessoas ouvem, e essas trocas, isso é incrível. Perguntaram assim, por que vai trazer outra pessoa para entrevistar com você? Primeiro que sempre foi um desejo de ter a Renata comigo do lado, mas desde o primeiro dia ela falou assim, olha, quero ser sua sócia, quero estar com você no Conexão, mas não me peça para sentar do seu lado. Eu acho que ela deve ter sentado 1, 2 vezes só. Tudo bem. Não sai nem na foto, Renata. Não sai nem na foto, Tudo bem, cada um na sua, né? Cada um na sua zona de conforto para esse tipo de coisa que eu acho que é importante. Onde a gente se sente tranquilo de fazer. Sim. Cada um no seu papel. Mas eu senti essa falta, sabe? De ser um pouco diferente, de mudar. Aquela fase passou, foi ótima, maravilha, adorei. Me nutri muito, conheci muita coisa, aprendi. Como eu sempre falei, eu saía daqui, cara, com meu coração explodindo de tanta emoção, de tudo que eu curti durante essa jornada toda. Toda sexta-feira, quando eu venho pra cá gravar, eu venho numa vibe completamente diferente. Eu vi, você chegou ali, assim, dançando. Isso é uma energia diferente, é transformador, uma vibração, né? É o dia que tudo começa diferente pra mim. Eu já tomo banho escutando um som no último volume, já, sabe, me maqueio em outra vibe, é outra coisa, é muito legal, é mais um papel da minha vida.
Sim. Que a gente pode ter vários papéis. Ô, Paty, mas sabe, eu vou te interromper só para dizer uma coisa sobre essa questão de energia. Às vezes, e acho que isso é um dos temas que a gente vai trazer algumas vezes aqui também. A gente vai, já adiantando, né? A gente vai trazer todos os tipos de temas relacionados à vida cotidiana de uma mulher. Isso. Todos, em todas as vertentes e sendo pessoas diferentes. Mas você trouxe um negócio que eu acho que é muito legal. A gente, às vezes, não tá bem, mas você bota uma música e você vibra numa energia diferente, muda tudo. Então, se você não tá bem, coloca uma música triste, você vai fazer isso. Uma sofrência. Você vai potencializando aquele seu sentimento. É, isso aí. Agora, quando você acorda, é claro que se você acorda feliz, você quer ficar mais feliz. Então, se você acorda triste, não vai ficar mais triste. Tenta reverter, Tenta reverter. Mas segue. Não, então, e essa proposta de mudar e de trazer coisas novas é realmente para sempre somar. Então, o que a gente construiu, né? Do meio do ano para cá, ou do começo do ano passado para cá, a gente evoluiu muito no sentido de captar mulheres para o lançamento do livro. Dia 11 de abril estreia, o lançamento, lançamento do nosso livro Conexão das Mulheres. O filhinho está nascendo, estou muito feliz, então não tinha isso, e agora tem. Né? Não tínhamos o evento. Já fizemos o primeiro em dezembro. Está vindo aí o próximo, que vai ser um sucesso também, o nosso Despertar e Conectar, que a gente vai produzindo com tanto carinho. Sim, né? Sim. O grupo de mulheres do WhatsApp todo dia cresce, é muito legal aquela troca das empreendedoras, podendo falar dos seus negócios, e a gente compartilhando coisas aqui do Conexão, e sugestões. É isso. Sim. E eu acho que o principal, Paty, assim, você, como uma apresentadora única, é uma visão também. E às vezes tem uma outra visão, que até de quem estava em casa e não ia interagir na hora, pode ter um outro ponto de vista, uma dúvida que passou. Então, acho que ter essa jogada, né, de duas pessoas olhando para o mesmo negócio, ele torna ainda mais interessante a conversa. Muito mais, muito mais. E mais do que entrevista, né? Agora a gente está falando um negócio de bate-papo. Acho que é um tema que a gente vai jogar pro alto e vamos falar sobre o assunto. Então é legal, acho que ter um assunto para se falar, para se discutir sobre diferente perspectiva, mas de uma forma mais, não uma pergunta e resposta, porque talvez as perguntas não tenham uma resposta não certa, pelo menos, né? Elas vão ter diferentes visões. Ponto de vista, E assim, cada um olha pro jeito que se faz mais sentido, né? Sim. Então acho que isso, ter duas pessoas, acho que o maior ganho talvez seja exatamente isso, em ter pontos de vista diferentes, né? Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho, né? 2026, temporada nova. O que a gente vai trazer por aqui? Além disso aqui que a gente está vendo, cenário novo, apresentadora nova aqui comigo, duas Patrícias, que loucura. Que loucura, né? Que loucura. A gente resgata coisas da nossa adolescência. Adolescência, gente, isso é uma história que precisa ser publicada aqui. Saíamos eu, Patrícia e uma outra amiga chamada Patrícia. A gente, uma vez, por coincidência, uma vez saiu só nós três. Fomos ao bailinho de formatura, sei lá o que era, em 3 Patrícias, sem se dar conta nem como a gente chamava. Aí era a fase de paquera, muito gostoso e tal, e de repente, né, vem os meninos ali, 3 meninas, 3 meninos, vamos chegar. Os meninos perguntaram o nosso nome, o que aconteceu? Como você chama? As 3? Patrícia. Não, vocês estão tirando com a nossa cara, acharam que a gente tava zoando. E saíram fora, né? Poderia ter sido bom pra gente, foi muito ruim, porque acharam que a gente tava tirando onda. Pois é. Mas enfim, Patrícia, né? Patrícia ao quadrado. Por coincidência. Por coincidência. E aí vamos ver como a gente vai ser. A gente se chama de Patrícia, mas quando alguém chamou Patrícia, ou Pati, também dá tudo na mesma. Tudo bem. Depois a gente vê como faz isso. Outra coisa que vai ter aqui, nós teremos um quadro novo, que ainda vamos começar a gravar, que vai ser Quartas no Ar. Então você aí, esse quadro vai ser focado para empreendedoras, profissionais liberais que queiram estar com a gente, no formato antigo ainda, da mesa, tal, pergunta, focando no produto dessas pessoas. Então, Quartas no Ar, você empreendedora, entre em contato se quiser participar. Isso é muito legal. Sim. Um outro, que a gente ainda não sabe a periodicidade que ele vai acontecer, mas ele vai acontecer, é o Conexão Por Aí, né, Pá? Sim. Esse eu tô ansiosa.
Nós já gravamos um sem saber que viraria um quadro, que foi quando a gente foi lá na clínica do Dr. Oscar Kaufmann, que a gente gravou lá no ambiente dele, na clínica, falando da saúde do homem. Mas a gente quer ir até os locais, gravar, contar um pouco da história daquele lugar, viver um pouco aquele clima todo. Sim. Então, já tem aí os 2 lugares que a gente já está formatando aí para ir daqui a pouco. E acho que terceiro, quarto quadro é o Jantando com Conexão. Jantando com Conexão. Nós vamos aí, ó, na casa de alguns escolhidos cozinhar. Então, mas como que a gente costuma fazer? Quando a Paty me chama, vamos lá em casa, bater um papo, né? Temos até um grupo, né? Tem um grupo, o grupo chama Próximo, porque sempre já tem um próximo encontro marcado. E normalmente, quando a gente se encontra para conversar, a gente se encontra para comer, para beber. E a gente não sai da cozinha, né? Da cozinha, e não sai da copa cozinha. Então a ideia é essa, enquanto tá cozinhando, tá preparando ali um drink, tá conversando, mas a ideia é que a gente grave esses bate-papos, porque dali sempre sai coisas interessantes, bacanas. Então a gente pensa principalmente se for algum produto, né, de alimentação e tal, e a ideia é que a gente converse, fale daquilo que está acontecendo, ou dê uma receita. Dê uma receita, e tirar, né, esse negócio de que lugar de mulher é na cozinha, não é nada disso que a gente quer falar. Não, justo o contrário. A gente tá na cozinha, a gente tá, na real, era na cozinha. Eu ouvi, nossa, gente, como era loucura isso, né, um tempo atrás. Porque eu ouvia muito, assim, lugar de mulher é esquentar a barriga no fogo e esfriar na cozinha, já viu isso? Eu gosto de esquentar minha barriga no fogo, eu gosto de esfriar na cozinha, mas eu gosto de dirigir, eu gosto de praticar esportes de luta, eu gosto de fazer um monte de coisas e nada impede, né? Acho que a gente, como mulher, a gente tem uma potência de fazer muita coisa que os homens fazem, mas nem sempre os homens conseguem fazer todas as coisas que as mulheres fazem. E não é competição, pelo amor de Deus, gente. Eu não gosto nem de machismo, nem de feminismo, eu gosto da integração. Né? É legal que a gente saiba que existe essa possibilidade de todo mundo fazer tudo. Até porque, nesse próximo aí do nosso grupo, é um amigo que acaba sempre... O principal cozinheiro é o nosso homem, é verdade. Que cozinha eu tenho descoberto muitos homens cozinheiros, eu acho eu acho muito isso. legal. É bem bacana. Quando eles se dedicam ali, o negócio sai muito bem feito. Sim, né? sim. É bom pra gente, né, que fica ali na posição de quero provar aí do seu tempero. Vai aí, olha, esse tá perfeito. O que mais que nós vamos falar aqui? Vamos falar de nós como mulheres profissionais, inclusive o quanto que mulheres têm alcançado mais cargos de liderança, mas ainda assim existe essa competição de a gente parece que tem que fazer o dobro para ganhar metade, né? E a gente precisa ficar se provando o tempo todo, então é bom que a gente está cada vez mais ocupando mais espaços no mercado de trabalho, mas, por outro lado, ainda está difícil de alcançar. A gente talvez traga alguns números, acho que é interessante, pelo menos para a gente ter uma noção, né, de como estamos nos posicionando. Mas acho que o mais importante, assim, a gente fala de como que a mulher é competente, do que ela é capaz, né? Então, vamos falar de profissão, como conciliar a profissão com a maternidade, porque o papel de mãe, o pai, muitas vezes, eles também tem muitos caras muito maneiros, legais, que conseguem conciliar essa história de ajudar a mãe quando ela precisa ir para o trabalho e não aquela coisa... Não é ajudar, pá. Não é ajudar. Não é ajudar. Pensei nisso, falei e pensei. Não é ajudar a mãe, não, porque o papel do compartilhar a atividade que é dos dois, na real, Hoje né? eu preciso chegar mais cedo no trabalho, então, meu filho, você vai ter que dar seus pulos então, aí eu acho que o ponto é justamente esse. Para ajudar, não. Para ajudar. A gente tem esse hábito enraizado. Hoje a função é sua. Sim. Né? Hoje a função é sua. Só pegando um pontinho aqui desse negócio do salário, né? De quanto a gente é competente e às vezes ganha menos. Uma coisa que me deixa muito feliz, assim, como vocês sabem, eu sou desse mundo de RH e eu fiz um estudo recente que diz que em 2026, uma das pautas mais importantes dentro dos RH é realmente a equidade, diversidade, equidade e inclusão, que é o DEI que a gente fala. E a equidade é exatamente isso, entendeu? Trabalhar esse ponto. Então, as empresas estão olhando para isso. Não vou dizer que são todas,
Mas isso é uma pauta que está batendo forte agora, Sim. né? Até por conta de compliance, que tem, graças a Deus, cada vez mais forte. Então, a gente está no caminho. E isso eu fico muito feliz e poder participar disso enquanto RH e ajudar as empresas a promover esse tipo de assunto é bacana, é interessante. Sim, com certeza. E acho que no dia a dia a gente vem observando esses espaços que vai se ganhando e com competência, porque eu acho que no final das contas, até como gestora, já fui gestora de grupos grandes e menores, a minha pauta de gestão não era a pessoa que entrega mais rápido ou mais lento, ou se ela fica na internet ou não. É se ela entrega o que foi pedido e se ela entrega com um temperinho a mais. Então, assim, não tem a ver se foi homem ou mulher. Então, se você, por exemplo, na minha equipe, eu gostava muito de ter mulheres. Mulheres eram mais comprometidas. Porque a gente é muito versátil, né? Muito versátil, exatamente. Então, eu acho que tem essa questão, né? Quando você fala de equidade, a gente deveria até tirar, né? Se é homem ou mulher, se é isso ou aquilo. É simplesmente assim, o que você está entregando, como você tem de conhecimento, capacidade também de resiliência, porque no ambiente corporativo é muito complicado, você precisa ser resiliente, porque você está ali com pessoas que você não escolhe. Sua lista de amigos você escolhe. Se a pessoa não está bem com você fala, não quero mais essa amizade, acabou. Mas no corporativo não tem como você falar, acabou, a não ser que você seja um gestor e possa demitir a pessoa. Mas mesmo assim, quando a pessoa não tem a mesma sincronicidade que você, mas ela é competente, não importa. Não tem que ser amigo. Se for amigo, é muito imparcial, você né? tem que ser imparcial e ver o trabalho. Ali dentro do corporativo, é o trabalho que realmente faz sentido, né? Não as outras coisas. Patrícia em dose dupla. Quem segura? Eu não sei. Não precisa ninguém segurar. Não precisa segurar. Não, a gente é polida. Não precisa segurar, não. Paty, como que a gente vai falar da nossa família aqui? Então, a gente tem configurações de família diferentes, né? E aí a gente vai falar sobre as configurações, porque hoje eu acho que é interessante o quanto que também a mulher se readaptou nesses formatos novos, de não ter medo mais de se separar de uma relação que não está boa, e seguir como mãe, como profissional, como conciliar. É muito difícil, porque quando você tem uma família toda Mariana? Eu sempre confundo. Doriana. Quando você tem a família ali toda estruturadinha, todo mundo bem organizado, já é difícil. Então a gente vai falar sobre isso, porque a gente, como mulher profissional e ativa no mercado e fazendo mil coisas, eu acho que como mulher também a gente tem o diferencial de ser multitarefas. Vários pratinhos ali, né? Exatamente. Mas assim, como equilibrar ser mãe, ser profissional e também, sei lá, cuidar da saúde, cuidar do bem-estar. E ser mulher, porque a gente não pode esquecer disso. A gente veste aquela roupa da mãe, da profissional, da filha, da amiga e a mulher. Sim. A gente esquece às vezes. Normalmente, na lista de prioridade, na nossa lista de prioridade, não entra. A mulher vai ficando sempre para depois. E o que a mulher fica para depois? É como que a gente mesmo se cuida, né? Deixa eu falar uma coisa interessante aqui. Por conta da minha família, que estava reclamando de algumas coisas do meu comportamento em casa, não é nada grave, tá? É simplesmente, que eu estava... Exposed. Que eu estava esquecendo muitas coisas. Engraçado que no trabalho eu não esqueço nada. Que meu marido falava uma coisa de manhã, de noite ele ia falar comigo, eu já tinha esquecido tudo. Minha mãe, você falou que ia fazer isso e não fez. Sabe assim, né? Levei isso para terapia, porque estava me incomodando essa reclamação contínua da minha família, que eu digo minha mãe e meu marido, no caso. Minha filha, tudo bem, ela não reclama. Fui fazer... A minha psicóloga, você não quer fazer uma avaliação neuropsicológica? Falei, você acha? Ai, Paty, eu tenho medo de fazer. Ela falou, vamos. Falei, tá bom, vai. Tô aqui mesmo. Gente, foram 8 semanas que eu achei que eu fosse enlouquecer. Porque são testes dos mais variados possíveis. Que eu falei, vou sair na camisa de força no final desse... Ô, Paty, mas acho que é legal você falar por que você fez. É pelo esquecimento? Pelo esquecimento. Pela dinâmica? O que te levou? Você falou assim que seu marido falava um negócio, depois é só o esquecimento?
Que outras coisas que te levaram a fazer Então, às isso? vezes me dava, E por quê? me dava uns brancos, assim. Eu queria falar de tal, queria falar do livro. Sumia que isso aqui era um livro. Eu sei o que que é, eu sei, mas eu não saía de mim o que eu tinha que falar. Chegaram situações, assim, poucas, bem poucas, e isoladas. Eu tava indo, por exemplo, uma sexta-feira pra cá, e de repente, em fração de segundos, eu falei assim, meu Deus do céu, pra onde eu tô indo? Então, esses foram os motivos que te levou a fazer. Aí eu fui Preciso juntando entender. tudo, eu falei, vamos tentar entender, vai. Vai que eu acho um Tzinho ali pra culpar, né? TDAH, TEA. Então passei por aquela humilhação dos testes, humilhante, porque eu chegava, fazia o teste, ela não me falava se estava certo, se estava errado. Porque não tem certo e Porque errado. não tem certo e errado muitas vezes. Chegava o meu marido e falava, o que é tarará? Tal coisa. E na hora ele respondia. E eu sabia e não conseguia responder porque era uma pressão, né? Era rápido, era com tempo, era muito louco. Então, eu até fiz um post até bem engraçado, falando que eu tava falando de números que eu tinha que contar, e aí, de repente, ela me colocava uma história triste no meio do caminho, eu começava a chorar, e aí eu tinha que lembrar da matemática, e aí ela me colocava em situações diversas, e eu achei que eu ia pirar. Bom, veredicto, no final. Tudo dentro da normalidade. Falei, como assim? Essa é a nossa vida. Eu falei, não sei se eu fico triste, não sei se eu fico feliz, porque se eu tivesse alguma coisa, eu ia falar, tá explicado. Sim. O que eu faço agora? Né? Vou medicar, né? Como que eu contorno? Não tem nada. E olha uma situação. Você perguntou por quê, né? A gente foi no Outlet outro dia, comprei umas toalhas lá no lugar, na Casa Almeida. Meu, a sacola do negócio, juro por Deus, é desse tamanho a sacola, uma sacola preta. É gigante, eu não sei pra quê, né? Daquele tamanho. Estava eu andando com a sacola pelo Outlet. Paramos, vou na Dengo pra comprar chocolate. Na hora de pagar, eu coloquei a bolsa, a sacolinha pequena, aqui assim, ó, do lado do caixa. Paguei, fui embora. Sei lá, 15 minutos depois, meu marido vira e falou assim, cadê a sacola? Uma sacolinha discreta, Uma né? sacolinha... Sabe quando me deu um gelo no corpo, assim? A alma saiu. Falei, não sei. Eu não tinha o que responder. Eu falei, eu esqueci algum lugar. Ele falou assim, onde? Aí eu fui recapitulando. Eu falei, deve estar na Dengo. Ele falou assim, eu espero que esteja na Dengo. Meu, saí que nem uma doida. Eu e a Natália correndo pelo shopping, né? Chegou lá, eu falei, moça, por um acaso, você achou uma sacolinha super discreta que eu consegui esquecer aqui? Ela, claro, tá aqui. Ridículo, né? Como uma pessoa esquece uma sacola daquele tamanho? Se fosse uma sacolinha desse tamanho... Mas acho que não é o tamanho da sacola, daí, né? O que aquele relatório final da avaliação trouxe? Que eu sou uma pessoa extremamente visual. Eu preciso estar olhando as coisas para me lembrar, entendeu? Então, vamos supor, essa bolinha me lembra de tal coisa, eu sempre vou ter que olhar para ela para lembrar que eu tenho que falar tal coisa. Você tem referência visual. Eu tenho referência visual. Lembrar as coisas. E ela falou, Patrícia, você sabendo disso, você jamais vai pegar uma sacola e colocar aqui embaixo. Deixa a sacola em cima da mesa. Sim. Então, ela me deu várias dicas de como... Eu, por exemplo, tenho coisas que eu tenho que fazer para minha casa. Vou tirar isso aqui que tá batendo toda hora. Coisas para fazer na minha casa que eu vou esquecer. Eu faço um grupo comigo mesma, fixo o grupo. O grupo, um grupo chama de casa. Eu só no grupo. Um grupo de eu sozinha. Eu sozinha. Pra me lembrar, entendeu? Daí eu fixo lá. E esse grupo fica em cima para eu não me perder. Então, eu tô conseguindo lidar com aquilo. Sim. Mas existem fatores externos que contribuem para isso. A cabeça da gente não aguenta tudo que a gente quer assumir. Né? Eu vou assumindo, não, daqui que eu resolvo, daqui a Mulher Maravilha, daqui. Chega no final do dia, óbvio que eu não vou dar conta de tudo. Então, mas eu acho que essa questão de... você foi fazer um teste de diagnóstico porque você pensou, ou eu tenho que ter alguma coisa, ou sou hiperativa, ou tô com isso, aquilo. Mas, na verdade, não.
a forma como lida com as coisas, com o seu jeito, é avassalador. E eu falo assim, nesse ponto a gente é parecido, porque eu quero abraçar o mundo, quero fazer um monte de coisa, mas calma, às vezes a gente precisa, calma, não dá para fazer tudo. E o quanto é importante dizer alguns nãos também. E outra coisa que eu acho que é essencial, hoje na era digital, tudo a gente está com o celular o tempo todo, então tem alguém falando, você supostamente está prestando atenção, mas você não está. A sua mente está em outro lugar. Então, acho que é mais organizar a forma de atenção para que você está dando no que você está fazendo. Então, assim, quando você chegou lá na DEM com a sua filha, você estava interagindo, ou estava no celular, você não está lembrando das outras coisas. Então, é mais, acho que a gente perde muito foco quando a gente tem muitas coisas ao mesmo tempo. Muito estímulo. É muito estímulo. E a gente tem essa coisa de vontade de fazer tanta coisa que alguém, ou às vezes a gente mesmo precisa parar e pensar, não, vou dar uma desacelerada. Fiz um post, acho que antes de ontem, sobre desacelerar. Eu sou tão assim, e eu tenho essa necessidade disso tudo, mas isso parece como se fosse um vício, sabe? Como se fosse uma droga. Então, se eu deixar de fazer isso, como que vai ser? Aí você mais vou estar mais assentado, organizar mais o pensamento, ter clareza nas ideias. Então, não é que você tem uma coisa, ter. Ou, por exemplo, algumas vezes eu falo, eu sou hiperativa. Não, eu não sou hiperativa. Sou só agitada, gosto de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer uma coisa de cada vez, não consigo. Eu também tenho. Então, às vezes, é mais coisas. Assim, a gente olhar, e acho que esses são alguns temas que a gente vai fazer também, de... Por que acontece isso de comportamento, né? Por que acontece isso da gente esquecer? Por que a gente fica estressada? Por que a gente, uma hora explode? Explode por não falar, ou por não fazer coisas que a gente gosta, ou por não dizer não. Então, essas coisas eu acho que é legal também da gente trazer, porque a vida da mulher, como a gente já falou desde o começo, está falando isso, a gente tem 1000 coisas para fazer e a gente quer outras 1000. Então, não tem uma agenda mais para isso. Então, acho que é importante a gente ter essa Uma das coisas do ano passado que eu inventei pra fazer, né, que já tava a vida cheia de coisa, foi o livro, né? Sim. Que eu não imaginei que fosse dar um trabalho que deu. E não foi assim, eu escrevi meu capítulo. Eu coordenei o livro. Você não tem noção que você ia coordenar 30 mulheres. Tinha dia que eu falava, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. O que eu fui fazer? Por que eu me enfiei nisso? É complicado, quando você tem que organizar peças. Mas agora vendo tudo quase pronto ali, né? Essa semana eu peguei o draft do livro todo, lindo, me emocionei, muito legal. Mas é isso, a gente quer abraçar o mundo, quer fazer mais. Mas, gente, a gente pode, a gente é mulher, a gente consegue. Mas calma, porque a gente precisa dar uma pausa, fazer o que a gente gosta para ser tranquilo, ser suave e a gente continuar fazendo. Contando um pouco hoje sobre a história de como que vai ser essa nova temporada, os assuntos que a gente vai abordar. Fizemos uma retrospectiva do que aconteceu nesses 3 anos e meio de conexão. E, Paty, falando ali da minha avaliação neuropsicológica, que não deu nada, graças a Deus, né? Aliviada e um pouco culpada, perimenopausa chegando, aquela coisa toda, muita informação. A gente tem que ter ali o nosso momento, porque o nosso momento do eu sozinha, eu sozinha fazendo as coisas que eu gosto, né? Então, todo mundo sabe aqui, eu amo meu vôlei com a mulherada lá, né? Com as Grupo Masters que eu jogo, que é muito legal. Retornei à atividade física, confesso, não gosto de musculação. Eu juro que eu queria ser aquela rata da academia. Uau, que nem você é, crossfiteira, tá com o pé tudo lascado aqui por conta disso. Mas não importa, o que importa é que você encontre algo pro seu momento, né? Sim. Vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, vai... Porque a gente acaba nesses ambientes atraindo pessoas que vibram na mesma frequência que a gente. Sim. E a gente se relaciona, a gente encontra nossos pares, né, Pá? Sim, exatamente. Porque aí a gente vai falar de dois temas, assim, que eu acho que é extremamente relevantes. Que é a nossa saúde física e mental. Coloca as duas na mesma caixinha de saúde, né? Física e mental. A saúde mental, se você acha que está muito descompensado, porque a gente fica de vez em quando descompensado,
ou procurar terapia, ou procurar atividades terapêuticas, ou fazer um diagnóstico como você fez, para ter certeza do que você tem ou não tem. Então, isso é um ponto. E isso é um suporte, É um né? Para você suporte. saber. Nada vai... Isso não elimina você fazer outras coisas. Não. E aí, no caso da saúde física, para mim, por exemplo, a atividade física, hoje eu me considero até uma rata de academia, apesar de eu odiar a musculação, eu faço um pouco, mas eu faço vários outros esportes. E aí, quando eu falo, a gente não tem espaço na agenda, eu brinco com a minha amiga, Vivi, um beijo pra você, que a gente fica vendo onde que a gente vai hoje, no funcional, no crossfit, na yoga, na musculação, enfim, tem um monte de coisas pra fazer, fala, pô, precisava pôr 2 vezes musculação na semana. Não, mas não tem agenda pra isso. Como assim não tem agenda? E não é agenda de tempo, é agenda de outras atividades que a gente tá fazendo, além de correr e tal. E aí, o que acontece? Para mim, por exemplo, funciona muito bem, exatamente por essa agitação toda. Eu preciso descarregar essa energia em alguma coisa. Hoje, a minha descarga de energia é nessas atividades físicas. E aí, a minha descarga de emocional, onde eu assento, eu tenho um exemplo que eu falei com alguém essa semana. Para você limpar para você ver uma piscina limpa, comigo, foi pra você, né? Daniel, Se você chega num lugar e a piscina tá suja, a água tá suja, assim, se você esfregar, ela continua aquele monte de areia. Agora, você tem que fazer o que para limpar a piscina? Deixar ela vai parar completamente, tudo aquela sujeira, ela vai assentando. Quando ela assentar e estiver no chão, aí você tá vendo onde tá e você aspira. Então, é um processo de limpeza da piscina, eu associo um pouco ao nosso processo de reorganização de temperamento. Acabei de inventar as palavras. Uau! Então, assim, eu vou pra montanha, eu vou mergulhar, eu vou fazer trilhas, eu vou remar de stand-up, porque aí no momento que eu e a natureza, meus pensamentos, e aí eu não tô preocupada se vai chegar a mensagem, eu não tô preocupada com que horas são, ou o alarme disso, então eu realmente desplugo para poder assentar a poeira da minha piscina. E aí depois, ao final desse período que eu fico aí em contato com a natureza, eu consigo ficar... De fato, é minha recarga. Então, assim, é claro que essas coisas todas que eu tô falando funcionam para mim. Claro. Mas acho que o que eu quero trazer aqui é que como que você pode fazer, descubra em você lugares onde você pode se organizar, porque senão a gente fica pilhado o tempo todo, né? E outra coisa que eu acho extremamente importante são relacionamentos. Então, relação que você tem com a família, relação que você tem com o marido, ou com o namorado, ou com o paquero, com seu filho, né? Com as pessoas, com os seus colegas de trabalho. Então, assim, é muito bom. Nós somos seres que nascemos para socializar. Não nascemos para ser indivíduos sozinhos. Não. A gente precisa ter trocas. Mas óbvio que você não precisa ficar em lugares que não te fazem bem. Quando você falou, você vai nesses lugares, você se conecta com pessoas com a mesma energia, é sobre isso. Então não adianta eu ficar indo num lugar que eu não gosto. Eu não gosto de sertanejo. Eu vou no sertanejo para me conectar com pessoas que não têm a ver comigo. Mas se a sua festa e é o seu aniversário e vai comemorar lá, eu estou me conectando com você. Então eu me permito ir. Mas não é um lugar onde para mim faz sentido. Eu gosto de ir em outro lugar. Então eu vou nesses lugares. Aí as pessoas vão estar ali com as mesmas sensações. Então, academia me conecto com as pessoas, na montanha me conecto com pessoas. Então, fiz umas amizades muito legais no meio do mato, onde eu achei que eu estaria completamente sozinha. Então é legal isso, né? Então, acho que a questão do relacionamento é importante a gente trazer também reflexões sobre onde eu devo permanecer. No mundo corporativo você não escolhe. Onde eu não devo permanecer, na relação de amigos, relações de relacionamentos amorosos, enfim, ali eu posso escolher ficar ou não. Então acho que é essencial. Mas até na questão do trabalho, é óbvio, né? Depende de N situações. Sim. Mas se um ambiente não tá bom pra você, tá tóxico, não tá... Acho que a gente se sacrifica demais ficando nesses lugares. Exato. Porque tem lugares que não vão mudar. Então, para a sua saúde, você tem que mudar. Ah, não, vou pedir demissão amanhã. Não, mas vai procurando alguma coisa que faça sentido para você. Porque senão você vai se intoxicar com aquilo. Volta aquilo que a gente falou de ter um burnout, de ter ansiedade, depressão. E também, né, nessa agenda louca nossa de vida de mulher insana que somos, que deliciosa essa vida,
Ano passado eu tava só jogando, não tava fazendo atividade física. E meu marido, rato de academia, vai de domingo a domingo na academia, falava, meu, você tem que voltar, você tem que voltar. E sabe, você vai empurrando com a barriga, tá, ó, uma hora eu volto, uma hora eu volto. E de manhã sempre foi uma luta pra minha filha acordar, era briga todo dia pra acordar cedo, aquela, né, coisa. E aí vinha o dia, aconteceu um monte de coisa, passou o dia e eu não fui. Mas a vida também, na hora certa, ela vai se encaixando no negócio. Porque chegou no final do ano, uma mãe lá do vôlei falou assim pra mim, ai, Patrícia, você vai ver, vai ter uma hora que a Natália vai virar uma chave nela, que ela vai acordar sozinha, ela vai fazer as coisinhas dela, quando você for ver, ela já tá pronta te esperando pra ir pra escola. Você falou, isso não vai acontecer. Com a minha filha, Natália, que ama dormir, não vai. Vai ser mais um ano de guerra. Um dia antes de começar as aulas, ela falou assim pra mim, mamãe, amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã. Vou tomar banho pra ir pra escola. Você, né? Duvido. Falei, tá bom. Não vou duvidar. Não vai falar da criança. pra ela, mas não na vou, sua né? cabeça. Quero só ver, né? Fiquei pensando. Tanto que eu tirei até ela da perua, porque assim, pra estar 15 para 7 lá de manhã era uma loucura, né? Lá embaixo, pra ela ir com o tio Ed. Pois ela acordou 5 horas da manhã, tomou banho, lavou o cabelo, arrumou as coisas dela, arrumou a cama dela. Olha aí, hein? Ela foi, e eu fui deixar ela na escola, e aproveitei e já fui pra academia. Olha como as coisas se encaixaram. Então agora esse é o meu rolê, né? Deixo na escola e já vou pra academia. E ela foi a primeira aluna a chegar na escola no primeiro dia de aula. Primeira aluna a chegar. Aí eu falei, filha, assim, legal, não tem necessidade de ser a primeira, né? A chegar na escola. Você vai ficar 1 hora fazendo o quê aí, né? Nem celular você pode, graças a Deus, né? Não, mamãe, eu prefiro, mas tudo bem, vamos acordar às 5h30, porque eu chegando às 6h30, pensa, uma criança de 12 anos precisa de 1 hora. Pra se aprontar. Pra se aprontar. Menina, né? Menina. Então, meu filho precisa de 5 minutos. Então, agora todo dia, 6h20 da manhã, eu deixo ela na escola, ela entra às 7. 6h30 da manhã, eu tô na porta da academia. Coisas que eu jamais pensei que fosse acontecer. Sim. Mas acho que é isso, a nossa vida, a gente às vezes fica muito preso no passado, em coisas que já aconteceu, então, tipo... Você pega vai o exemplo, né? O padrão, né? Você pensou, não, a Natália nunca fez isso, nunca fará. Você tá preso no que ela já fez. E aí a gente fica com o excesso do que vai acontecer. Ah, eu não vou nunca conseguir ir na academia. Então você tá prevendo uma coisa que não aconteceu. Quando, na verdade, a gente deveria ir vendo como as coisas vão fluindo. Se encaixando. E vai se encaixando. Porque, olha, eu sou do tipo de pessoa que controlava tudo. Quero ter tudo sob o controle. Que hora começa, que hora termina, chegar no horário, saber o que vai acontecer amanhã, programar o mês que vem, já reservar meu Réveillon de 2027. Não, pra mim não existe isso. Não, sempre existiu. Até que parou de existir. Porque aí eu programava e as coisas não aconteciam mais como eu tinha programado. Aí você ficou frustrada. Não, eu fico péssima, mal. Aí eu pensei, vou deixar acontecer. Não deixo de planejar, porque a gente tem que ter um caminho para ir. Mas eu parei de me cobrar tanto em ter tudo sob meu controle. Então, aquilo que não está no meu controle, mas eu consigo administrar, beleza, vou deixando fluir. Agora, quando tá muito descontrolado e aquilo me pega, aí você puxa. Aí eu puxo pra mim. Então, eu acho que é bacana a gente também ter esse nosso próprio termômetro do que é relevante ou não, né? De não ter essas coisas pré-estabelecidas, sabe? Porque senão a gente fica preso num negócio e às vezes você tem um mundo inteiro pra acontecer e você tá preso num negócio que você fala, não, tem que assim, ser, acabou. Tá escrito na pedra, né? Sim. Sabe que eu tenho um grupo de amigos que em agosto, setembro do ano passado, eles jogaram lá no grupo uma viagem pra fazer em setembro de 2026. Falei, gente, eu não consigo ter essa programação. Então, já eu Daqui seria a pessoa... ano! Eles, final de semana tal, nós vamos pra tal lugar. Todo mundo comprou, eu não comprei. Eu falei que não consigo e aí programar. Pensa que legal isso, porque você é a pessoa que não consegue programar e eu sou a pessoa que teria falado pra você, vamos. Então eu ia falar pra esse grupo, meu, legal, maneiro, eu já ia comprar também. Não. Já você é o contrário. Então só tinha ficado eu de fora, né? Tá, né? Estão falando, setembro. Vamos lá, tá bom, vai. Vou lá, comprei e vou.
Eu jamais ia tomar a iniciativa de fazer com... Claro, se for uma viagem internacional que você precisa, né, de todo um planejamento e tal, não era o caso, mas eu entrei na onda deles. Eu falei, tá bom, vai, deixa. Tá certa a viagem? Tá certa a viagem, em setembro, tá, eu vou viajar. Com a família, com todo mundo. Vai ser legal? Vai ser o máximo, eu tenho certeza que essa turma é muito boa. Mas tem certas coisas na vida que vão entrando nos eixos sem a gente nem perceber. Sim, mas às vezes é isso, a gente não tem que ficar tentando prever o futuro, você tem que ir vendo que... Mesmo porque a gente não é vidente. O futuro é sempre daqui a pouco, né? Não é evidente, então. Acho que a gente tem que estar sempre preparada. Tem uma música que eu vi, essa música recentemente, é uma música que eu ouço desde sempre, de muito tempo atrás, que é do CPM 22, que falava assim... prepare-se para o melhor. Não, esqueci. Prepare-se para o melhor, tá espere pelo melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. Olha como isso é fantástico. Porque você quer sempre o melhor, mas esteja preparado caso o melhor não venha, pode ser o pior. Então esteja preparado para isso. Porque o que vier, você tem que estar pronto, né? Sem muitos... Assim, a gente tem que sentir... Acho que a gente pode sofrer, mas você não pode ficar parado naquilo que não deu certo. E também não achar que o negócio que está dando certo vai ser certo para sempre. Então, esse é o grande barato da vida no final das contas. Tipo, você cria uma expectativa numa coisa, e a expectativa é uma porcaria, mas é assim. Gente, cria até um bode no teu quintal, no teu apartamento, mas não cria expectativa. Cria um bode, mas não cria expectativa. Acho que eu vou criar um bode. Eu vi uma menininha. Porque eu sou da expectativa. Patrícia, eu sou a pessoa mais empolgada do mundo. Fala assim, vamos, eu quero, já faço, já pego, já não sei o que lá, já planejo, já tô vendo lá no futuro. E é uma porcaria isso. Não faça isso. Faz mal. Cria um bode. O bode, eu vou criar um bode. Gente, no final das contas, o Conexão é esse espaço aqui. Esse espaço de troca, esse espaço de compartilhar experiências, modos de ver a vida, né? De um ângulo, de outro. É esse espaço nosso, que a gente se sente à vontade aqui, ó, no sofá de casa, conversando com uma amiga, que sempre vai ter uma pessoa aqui com a gente, conversando sobre coisas da nossa vida. Porque no final, é isso, né? O que a gente quer? Quer rir dessa coisa toda, né? É isso. No final das contas, vai estar o caos, vai estar uma bagunça, e o que a gente vai fazer com isso? Vai rir. Porque, como diria o Bozo, para viver, melhor sempre rir. Nossa, por essa, Bozo! Mas olha, hoje a gente falou sobre o que vai ser, mas sempre vai ter uma pessoa aqui também trazendo um terceiro ponto de vista, trazendo uma história que a gente quer saber sobre essa história, a gente vai perguntar, a gente vai curiar da vida dela. Curiar, fazer uma fofoca. E trocar a vida, experiência, como que você saiu de determinada situação. E aí todo mundo aí que tá assistindo vai poder tentar entender. E perguntem também pra gente, né? Qualquer coisa que queira, um tema. Seria legal. Dá sugestão de tema aí que a gente vai Como atrás. que transformou a sua vida recentemente? Conta um pouquinho da sua história. A gente traz a história e fala sobre a história da pessoa. O que você acha? Também. Vamos fazer isso, gente? Traz aí. Porque a gente quer rir. A gente vai chorar junto também. Também. Porque esse barato, a vida é um barato, a vida é muito boa e ser mulher é sensacional. É muito legal ser mulher, muito legal. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau.